Tendecoema, bom dia para vocês. Esta aula que eu vou gravar agora é a aula do dia 13 de maio, né? Dessa última semana, dessa é, dessa última quarta-feira, e nós vamos agora, né, responder as questões. Aula 13 de maio de 2026. Nós temos em cima Nheeng Potiguara, Nheeng Popé, que significa fale na língua dos Potiguara. Abaixo nós temos conhecendo as classes gramaticais da língua tupi antigo, né? Isso aí é para as pessoas que não assistiram a aula para responderem e nos enviar, tá bom? Abaixo nós temos Mopó, que significa complete, e abaixo nós temos substantivos. E nós temos vários exemplos. Nós temos Tupaoca. Tupaoca significa igreja, tá bom? Guararapeba. Guararapeba significa violão. Na sequência nós temos Taiaçuguaia. Taiaçuguaia significa porco. Na sequência nós temos Pitangui. Pitangui significa criança, criancinha. Na sequência, nós temos Itaporanga. Itaporanga significa pedra bonita. Itapedra, poranga significa bonito. São duas palavras em uma só. Itaporanga é o nome de uma cidade aqui da Paraíba que pode ser considerado como um substantivo próprio. Na sequência, nós temos Apiaba. Apiaba. Apiaba, que significa homem. Na sequência, nós temos Potira. Potira. Potira é o mesmo significado da palavra Ibotira. Potira significa flor. Iarapuã. Iarapuã significa abelha. Na sequência, nós temos Morerura. Morerura. Morerura significa carro. Na sequência, nós temos Maeruruçu. 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 Maeruruçu significa caminhão. Na sequência, nós temos Ibi. Ibi. Ibi significa terra. Na sequência, nós temos Ibirá. Ibirá. Ibirá significa árvore. Na sequência, como última palavra, nós temos Ibitira. Ibitira. A palavra Ibitira, que é a última palavra, significa monte, montanha, morro. Essas traduções vocês podem colocar na sequência, viu? Que são os exemplos dos substantivos. Abaixo nós temos os pronomes. Nos pronomes nós temos exemplos, né? Nós temos aqui abaixo che, né? Che. Aí temos xereira andiguirá. Xereira andiguirá. Xereira significa meu nome. Andi significa luz. Guirá significa pássaro. Traduzindo para português, o endil é trocado com a palavra pássaro que está no final, que é o guirá. Xereira significa meu nome é. Andi guirá. Andi significa luz. Guirá significa pássaro. Traduzindo para português, fica meu nome é pássaro de luz. Abaixo nós temos o ende. Ende. Aí nós temos ende paié, barra, ende catueté. Ende paié. Esse ende significa tu, você. É um pronome também. Tu, você. Ende paié. Traduzindo para português, fica tu és pajé. Tu és pajé. Porque ende significa tu, você. Pode ser tu és pajé, ou pode ser você é pajé. Na sequência, nós temos ende catueté. Nós temos o ende, que significa você, que é um pronome, significa tu. Temos o catu, que é um adjetivo, que significa bom, boa. E no final temos a posposição eté,
que fala de intensidade, admiração. Quando nós traduzimos a posposição eté, que é a última palavra do pronome ende, o eté significa muito, muita. Fala-se de intensidade, admiração, entusiasmo. Ela muda de posição com a palavra catu. Catu significa bom. Eté significa muito, muita. O ende, tu, você. Essa frase no final, ende catu eté, pode ser tu és muito bom, ou pode ser você é muito bom. Uma dessas traduções em português, no finalzinho da frase do pronome ende. Ende catueté pode ser tu és muito bom, ou pode ser você é muito bom. A resposta no final do ende catueté. Abaixo nós temos o aé. Aé. Aé catu, aé aibe, aé urata. Esse aé significa ele, ela, ok? Ele, ela no singular. Terceira pessoa de singular. Aé, ele, ela. Catu, bom. Aé catu significa ele é bom, ou pode ser ela é boa. Barra, na sequência nós temos aé aibe. Aibe significa mal. Traduzindo para português pode ser ela é má, ou pode ser ele é mau. Barra, na sequência, nós temos aé uratan. Aé uratan. Uratan. Esse i sozinho significa rio. Ratan significa forte. Aé uratan. Traduzindo para português, fica ele é rio forte. A tradução para português. Abaixo nós temos oré. Oré. Oré significa nós. Nós. Aí nós temos Oré Moromboessara. Oré Moromboessara. Barra Oré Guaçu. Nós temos Oré Moromboessara. Moromboessara significa professor. O Oré nós somos. Traduzindo para português, Oré Moromboessara significa nós somos professores. Ou pode ser nós somos professoras. Essa palavra Moromboessara, ela serve para os dois gêneros, masculino e feminino. Na sequência, nós temos Oré Guaçu. Guaçu é um adjetivo, significa grande. Traduzindo para português, fica nós somos grande. Ok? Abaixo nós temos Peen. Peen também é um pronome que significa vós, vocês. Aí nós temos Peen Morombo Sonongara e temos Peen Moromboes. E aí no finalzinho eu coloquei o Oré de novo. Oré de novo. Aí nós temos Oré Moromboessaro Sul. Nós temos no Peen Moropossanongara barra Oré Moromboessaro Sul. Peen Moropossanongara. Moropossanongara significa médico. Peen vocês, vós. Pode ser na tradução Peen Moropossanongara. Pode ser vós sois médico, ou pode ser vocês são médicos. Bom? Aí na sequência temos Oré Moromboessaro Sul. Oré Moromboessaro Sul. Moromboessaro Sul significa diretor. E Oré significa nós somos. Oré Moromboessaro Sul significa nós somos diretores. Ou pode ser nós somos diretoras. Pode ser uma dessas duas traduções em português. Abaixo nós temos o aé. Aí sim, dessa vez ele está como se fosse o quê? Ele está como se fosse a terceira pessoa do plural, que significa eles, elas. Aí nós temos aé porang, barra aé iara, barra aératã, barra aérubá. No tupi não existe ra, ré, i, ro, ru. É rareriroru. Então essa palavra do final é rubá. Aérubá. Não é rubá, é rubá a pronúncia. Vamos iniciar no aé. Aé porang está aqui no plural.
Porang bonito, essa tradução, é porang na terceira pessoa do plural fica. Elas são bonitas, ou pode ser eles são bonitos. Barra, a é Iara. Iara significa deusa das águas, dominadora das águas, mãe das águas. Esse a é Iara pode ser traduzido como ela é deusa das águas, ela é dominadora das águas, ela é mãe das águas. Barra, a é Aratã. A é Aratã. Aratã significa forte. Traduzindo para português fica, elas são fortes, ou pode ser eles são fortes, porque vale para os dois gêneros. Na sequência, a Erubá. Rubá significa pai. Traduzindo para português, fica eles são pai. Ok? Eles são pais. Aí abaixo, número 3, nós estamos falando das classes gramaticais do tupi e traduzindo para português. Nós temos os adjetivos, né? Nós temos catu. Catu significa bom, boa. Abaixo nós temos kira. Kira. Kira significa gordo, gorda. Abaixo nós temos oimoporang. Oimoporang significa lindo, belo, beleza, embelezado. Abaixo temos poshi, poshi, poshi. Poshi significa feio, mal, ruim, nojento. Abaixo nós temos angaimbá. Angaimbá significa magro, magra. Abaixo nós temos imuã. Imuã significa velho, antigo, velha, antiga. Abaixo nós temos pucu. Pucu é um adjetivo que tem dois significados. Significa alto e significa comprido. Comprido quando está relacionado a objetos ou coisa. E alto quando está relacionado a pessoas. Então, pucu significa alto. E significa a palavra também comprido. Tem dois significados em português. Na sequência, nós temos aratã. Aratã. Aratã significa forte. Abaixo nós temos nem. Nem. Esse nem significa fedido, fedorento, fedor. Né? Na sequência, nós temos guaçu. Guaçu significa grande. Grande. Abaixo temos porang. Porang significa bonito, bonita. Abaixo temos mirim. Mirim. Mirim significa pequeno, pequena. Na sequência, nós temos ussu, que é o mesmo significado da palavra guaçu, né? A gente colocou esse ussu aqui para vocês entenderem que existe palavra no tupi que tem dois significados no tupi e no português tem apenas um. Então, ussu significa grande também. É o mesmo significado da palavra guaçu. Abaixo nós temos moci, moci, moci. Moci significa maldito, maldita. Ok? Eu até costumo não escrever essas palavras, né, pesadas para a criança do Fundamental 1. Eles só vão aprender mais esses substantivos, adjetivos, enfim, lá depois do Fundamental 2. Mochi significa maldito, maldita. Mochi, a pronúncia mochi, ok? Abaixo nós temos nem de novo, esse nem, que significa fedido, fedor, fedorento, que tem em cima já que eu coloquei. E abaixo temos cating. Cating significa fedorento, fedido, fedor também. Existem dois sistemas de palavras fedorentas, fedorento, fedor, fedido. A palavra nem, né? E a palavra cating significa também fedorento, fedido, fedor. Vamos para baixo, substantivo próprios, né? Nós temos a palavra araraquara. Araraquara é o nome substantivo próprio, né? É o nome de uma pessoa, ali é o nome de uma cidade, né? Nome de cidade. Ela está escrita com K, porque essas palavras elas estão escritas em tupi. No tupi não existe Q, existe K. Não existe Z, né? Não existe S, existe C, cedilha. Aliás, não existe C, existe S,
não existe C cedilha, existe S também, né? Araraquara. Arara em português e em tupi significa arara também. Quara significa buraco, toca. Essa palavra araraquara provavelmente esteja relacionado pela questão de ter muitas araras naquela cidade, né? E elas, com medo de serem capturadas, elas tocavam assim, tocavam dentro das tocas dela, dentro dos locais de proteção. Araraquara significa toca das araras, ou pode ser buraco das araras. O nome arara em português, arara em tupi. Quara significa buraco, toca. Então, traduzindo para português, a palavra araraquara significa toca das araras, buraco das araras. Abaixo nós temos Itaporanga. Itaporanga é uma das cidades também da Paraíba, né? Ita significa pedra, poranga significa bonita. Traduzindo para português, fica pedra bonita. A tradução da palavra Itaporanga significa pedra bonita. Abaixo nós temos Pindamonhangaba. Pindamonhangaba nós temos Pindá. Pindamonhangaba são 3 palavras. Pindá, Monhangue e Aba. Pindá significa anzol. Monhangue significa o verbo fazer. E Aba significa lugar. Esta palavra ela está relacionada a esta cidade, está relacionada a este nome por conta de várias e grandes fábricas de construtoras de anzóis, né? Pindá, anzol, Monhangue, fazer e Aba, lugar. Traduzindo para português, a palavra Pindamonhangaba significa lugar que se faz anzóis. Abaixo temos Caaporã, é uma cidade da Paraíba. Ela está escrita em tupi também, com K, né? Caaporã. Ca significa mata, floresta, mato. Porã significa bonito, bonita. Traduzindo para português, a palavra Caaporã significa mata bonita, floresta bonita, tá bom? A tradução em português da palavra Caaporã. Nós temos Ibiquara. Ibiquara, também um substantivo próprio, o nome de uma das aldeias aqui dos territórios indígenas potiguara da Paraíba, inclusive inclusive aqui Ibiquara da aldeia Nova Brasília, que é aqui na cidade de Marcação, que se chamava Nova Brasília, né? Agora foi adaptado o nome Ibiquara. Ibi significa terra, Quara significa buraco. Esse nome está relacionado porque a aldeia Ibiquara, ela fica situada num local baixo, no buraco, lá embaixo, longe da cidade. Aí o nome Ibiquara, Ibi significa terra, Quara, buraco. Traduzindo para português fica buraco de terra. A tradução da palavra Ibiquara. Ibi, terra, e Quara, buraco. Traduzindo para português fica buraco de terra. É o nome indígena, o nome próprio, por ser o nome de uma aldeia, né? A gente adaptou como substantivo próprio na língua tupi antiga. Número 5. Iaci. 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 Iaci significa lua, né? O substantivo próprio, porque tem pessoas que colocam esse nome em nome de pessoas, dos seus filhos, né? É esse nome indígena, então substantivo próprio. Iaci significa lua. Abaixo nós temos Iratã. Iratã. Inclusive tem alguns caciques que eu conheço que os filhos dele têm esses nomes. Então é considerado como nome substantivo próprio, né? Mas quando traduzem para português fica diferente. Mas na língua tupi antigo é considerado como substantivo próprio. Iratã. Só esse I, o Y, significa rios. Água. Aratã significa forte. Iratã. Iratã. Em português significa rio forte. Tá bom? Na sequência, abaixo nós temos Piracicaba. Piracicaba. Nós temos 3 palavras também, como a palavra Pindamonhangaba. Nós temos pirá, a palavra siqui e a palavra aba. Pirá significa peixe. Siqui, chegar. O aba, lugar. Traduzindo para português, fica lugar que se chega peixe. O local onde o peixe está chegando. Pirá, peixe. Siqui, chegar, o verbo chegar, e aba, lugar. Então, traduzindo esse nome, significa lugar que chega peixe.
Traduzindo para português, lugar que se chega peixe, que é justamente um local onde existiam vários peixes chegando, vários cardumes. É o nome relacionado do tupi antigo, essa palavra Piracicaba está relacionado a isto. Número 8, Guiratinguetá. A palavra Guaratinguetá, essa palavra aqui é Guirá, tinga, branco, e etá é uma pós-posição, significa muitos e muitas. Esse nome Guara é a palavra Guirá, ok? Que significa pássaro. Tinga significa branco. E abá significa, aliás, etá significa muitos e muita. É uma pós-posição. Nós temos três palavras no número 8. Guirá, né? Que é o Guara, né? Que significa pássaro, tinga significa branco e etá, muitos e muitas. Traduzindo para português, a palavra Guaratinguetá significa muitos pássaros brancos, porque lá existiam e até hoje ainda existem muitas aves, muitas garças. Aí Guaratinguetá significa muitos pássaros brancos. 9. Itapororoca. Itapororoca também é um substantivo próprio. Itapororoca significa Itá, pedra, pororoca significa estouro, explosão, uma palavra que provavelmente esteja relacionado ao sistema de ter aquela pedreiras, né, próximo a uma cachoeira que tem Itapororoca, aqui próximo ao Vale do Mamanguape, aqui na Paraíba. Eles colocam os explosivos e explodem aquelas pedras para tirar aqueles cubinhos de tijolos de paralelepípedo. Aí eles cortam em pedaços quadrados para asfaltar as cidades aqui do vale e exportam para outros locais. Itá, pedra, pororoca, estouro. Traduzindo para português, significa estouro de pedra ou explosão de pedra. Ok? Aí nós temos abaixo Ibiratã. Ibiratã também é um substantivo próprio, que tem pessoas que colocam o nome essa palavra no nome dos seus filhos, né? Ibiratã. Ibiratã. Ibi significa terra, Aratã significa forte. Traduzindo para português, Ibiratã significa terra forte. Endiguirá. São também substantivo próprio, é um substantivo próprio. Endi significa luz, guirá significa pássaro. Traduzindo para português, fica pássaro de luz. Também que são nome de pessoas que adaptaram como nome próprio, substantivo próprio no tupi antigo. Só modifica a tradução quando traduz para o português. Mas no tupi antigo é considerado como nome de substantivo próprio. Inclusive o meu nome, né, no meu Instagram é este, né? Meu nome artístico voltado para a língua indígena significa Endiguirá, que significa pássaro de luz. Endi, luz, e Guirá, pássaro. Aí nós temos abaixo, partícula B, né, que significa também. Aí eu vou ler bem rapidinho para vocês entenderem. Nós temos do 1 ao número 7. Ende, abe, una. Né? Esse ende significa tu, você. Abe também. Una significa branco, preto. Una é preto, tá bom? Ende, abe, una. Ende é tu, você. Abe também. Una significa preto. Traduzindo para português, fica tu também é preto. A palavra bé, nós estamos trabalhando a partícula bé, que faz parte também da gramática, faz parte das classes gramaticais. Endeabéuna significa tu também é preto, pode ser você também é preto. Abaixo, abé, potinguara. Abé, potinguara. Potinguara está em tupi. Quando for traduzir para português, não pode colocar ele também é potiguara, não. Se é para traduzir para português, a gente tem que traduzir também a palavra potiguara, porque a palavra potiguara é um nome indígena. Não pode traduzir Abé Potiguara, eu também sou potiguara, não. Tem que traduzir o nome potiguara em português também, se for traduzir a frase todinha, no número 2. Significa ele, ela, eles e ela. Abé significa também. Potiguara, comedor de camarão. Traduzindo para português fica ele também é comedor de camarão. Ou pode ser, ela também é comedora de camarão. Tá bom? 3. Ixé, abé, catu. Ixé, eu, abé também. Catu, bom, boa. Traduzindo para português, pode ser Ixé, abé, catu. Eu também sou bom. Ou pode ser eu também sou boa, se for uma mulher que for falar.
Pode ser um dos dois em português. Ixé, abé, catu pode ser eu também sou bom ou pode ser eu também sou boa. Abaixo, número 4. Ixé, abé, cunuminguaçu. Cunuminguaçu significa rapaz, moço. Traduzindo para português, fica eu também sou moço, ou pode ser eu também sou rapaz. Abaixo, número 5. Abaré, abé, auaeté. Abaré, abé, auaeté. Esse auaeté, no final, abaeté, escrito na pronúncia auaeté, significa valente. Abé também, abaré, padre. Traduzindo para português, fica o padre também é valente. Número 6. Oré, abé, temimboé. Oré, abé, temimboé. Oré significa nós. Abé também. Temimboé tem dois significados em português. Significa aluno e significa a palavra estudante. Oré, abé, temimboé, traduzindo para português, fica eu também sou estudante. Nós também somos estudante. Tá bom? Ou pode ser nós também somos alunos. Temimboé significa aluno, estudante. Abé também. E oré, nós somos. Nós também somos estudante. Ou pode ser nós também somos aluno. A tradução para português número 6. No número 7, Moromboessara, abé, catu. Moromboessara, abé, catu. Moromboessara, professor, professora. Catu, bom, boa. Ore é Moromboessara, abé, catu, significa a professora também é bom, boa. Ou pode ser o professor também é bom, ok? Vamos para a pós-posição. Abaixo, número 6, pós-posições. Pupé. Pupé significa dentro de alguma coisa. Se eu colocar oca pupé, significa dentro da casa, ok? Então, pupé significa, em português, dentro de... Aí você bota o pontinho, né? 3 pontinhos. Para dizer que existem várias coisas, vários significados. Pupé significa dentro de alguma coisa. Um exemplo que eu poderia colocar dentro da casa, em tupi ficaria oca pupé. Traduzindo para português, fica dentro da casa. Aí nós temos etá. Etá significa muitos, muitas, tá certo? Muitos, muitas. Eté significa muito, muita, sem o S. Fala de intensidade. Diferente da pós-posição etá. Etá significa fala-se de quantidade, muitos, muitas. O eté se fala de intensidade. Muito, muita, sem o S. Supé. Supé significa para. Ok? Para. Essa palavra supé, ela está relacionada, ela é escrita no tupi antigo junto com pessoas. Tem que estar inserida em alguma frase, em algumas produções textuais com pessoas. Ela é usada exclusivamente para pessoas. Supé significa para, ok? Abaixo, número 7, nós temos os verbos, né? Pita, pita, o verbo ficar. Pitar significa ficar. Abaixo, quer, quer, significa o verbo dormir. Abaixo, nós temos sem, sem, é o verbo sair. Abaixo, só, é o verbo ir. Também significa vou, fui, foi. Nheeng, nheeng, é o verbo falar, falar. Abaixo, nhengar, nhengar, o verbo cantar, cantar. Abaixo nós temos icó, icó, é o verbo morar, estar. Em alguns casos também significa isto, este, esta, estes e estas. Icó é o verbo morar, estar, mas também tem esses significados que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Abaixo nós temos perereque. Perereque significa saltar, pular. É um verbo também. Abaixo nós temos siqui, 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 que significa o verbo chegar, chegar. Aí abaixo nós temos o só, né? De novo, que já coloquei lá em cima, que significa o verbo ir. Abaixo temos cutuque, cutuque, que é o verbo furar, espetar. Abaixo nós temos ilcar, ilcar, que é o verbo matar, matar. Nós temos a palavra abaixo, monhangue,
Munhang, que é o verbo fazer. Fazer, ok? Munhang significa fazer. Abaixo, ao sub, uma palavra bonita, ao sub, que é o verbo amar, tá bom? Ao sub significa o verbo amar. E abaixo nós temos parabiqui, 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 que é o verbo trabalhar. É o verbo trabalhar. Respondam e me mandem o exercício, tá bom? Essa foi a aula do dia 13 de maio de 2026. Tchau, P. Coima, bom dia para vocês. Tupantai de Mongaraíbe. Que Deus os abençoe.